últimos anos, assistimos a uma verdadeira transformação no mercado de trabalho. A sociedade, que tinha se acostumado com as máquinas da Revolução Industrial, teve que se apressar para acompanhar os passos da veloz revolução tecnológica. Hoje vivemos no mundo dos computadores, da realidade virtual, da terceira dimensão. A todo momento, recebemos uma infinidade de novas informações de todos os lugares do mundo. Como organizar tanta informação? E profissionalmente, temos que nos atualizar o tempo todo. Como selecionar as informações que realmente são importantes para o nosso trabalho, para a nossa vida? Para falar sobre a vida profissional nesse mundo em constante e acelerada transformação, o Café Filosófico traz Marcos Cavalcante. Num primeiro momento eu vou contextualizar que momento é esse que nós estamos vivendo, na minha opinião, que eu acho que é um momento radicalmente diferente daquele para o qual nós fomos educados para viver. Nós fomos educados para viver numa sociedade tipicamente industrial. E nós já estamos vivendo hoje no que eu chamaria de uma sociedade do conhecimento. Então, a primeira coisa que eu vou procurar fazer aqui é contextualizar que ambiente é esse que vai nos colocar novos desafios, tanto para o trabalho, que é o tema específico hoje aqui, mas para as outras áreas da nossa vida. Que tipo de trabalhador é o trabalhador do século XXI? Que tipo de trabalho é o que está sendo cada vez mais prevalecendo nessa sociedade? Mas esse não é mais o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde mais da metade das exportações americanas hoje são de bens intangíveis. Um bem intangível é um bem que eu não posso segurar na mão. Software é um bem intangível. Produtos da indústria cultural, filme, música, programa de televisão, são bens intangíveis. Consultoria é um serviço intangível. E a gente já está vivendo num mundo onde conhecimento passa a ser um fator de produção mais importante que terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima juntos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 2000, 55% da riqueza que foi gerada no mundo veio do conhecimento. Não veio da terra, não veio do capital, do trabalho, da energia, nem da matéria-prima. O Institute for the Future, que é um organismo americano que define cenários, estuda cenários assim para o futuro, fez um estudo mostrando que em 2008, 70% das exportações americanas estavam relacionadas com conhecimento. E só 30% com esses outros fatores de produção, como terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima. O que está querendo dizer é o seguinte: quando eu exporto um avião, que é um bem tangível, o valor do avião ele é dado certamente pelo operário que eu preciso montar o avião, pela energia que eu usei para fabricar o avião, pela matéria-prima envolvida na construção do avião, mas é dada fundamentalmente pelo conhecimento embutido ali dentro daquele produto, que a gente não vive mais na sociedade industrial. A gente vive num mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza. E isso tem consequências na maneira de trabalhar, na maneira de o que eu tenho que fazer num país, é construir estrada ou valorizar o conhecimento, valorizar a educação. Isso tem a ver nas relações humanas, como é que isso vai impactar. A gente já viveu num mundo onde terra era o principal fator de produção. A sociedade agrícola, sociedade feudal, as pessoas mais ricas e poderosas eram os donos da terra. Porque terra naquela época era o principal fator de produção. Era o que criava mais riqueza. Existia capital, existia trabalho, já tinha energia, tinha conhecimento, porque numa enxada eu tenho conhecimento envolvido, mas era basicamente uma questão de terra, para se criar valor na sociedade agrícola. O mundo nessa época era dividido em dois. Portugal e Espanha eram as potências do mundo na era agrícola. Não era a Inglaterra, não era os Estados Unidos, era Portugal e Espanha. E o mundo viveu uma revolução. A Revolução Industrial simboliza a passagem do mundo da era agrícola para a era industrial. Para se fabricar uma mesa como essa aqui, na era agrícola,
o modo de produção era o modo de produção artesanal. A Revolução Industrial é uma revolução porque ela quebra diversos paradigmas, ela muda várias coisas na sociedade, dentre elas o modo de se produzir riqueza, que deixou de ser esse artesanal e passou a ser o modo de produção industrial. Uma fábrica veio substituir o trabalho do artesão. O moderno viu a chegada da máquina a vapor, do trem, da eletricidade. O problema é que às vezes as máquinas pifam, o trem chega atrasado e a gente fica sem luz. Mas o homem pôde usar o trem para sair do campo e ir para a cidade. Para trabalhar nas fábricas. Sim, ele teve a oportunidade de aprender um novo trabalho, teve acesso aos produtos industrializados. Só que a cidade ficou muito cheia, sem emprego para todo mundo. E onde conseguir dinheiro para comprar esses novos produtos? E a impressão minha ou você está meio pessimista? Não, não é pessimismo. É que temos que olhar para os dois lados. Qualquer mudança tem seu lado bom e seu lado ruim. É. O fato é que o mundo mudou. Para melhor ou para pior. Um artesão, que era o que predominava na era agrícola, praticamente desapareceu na era industrial. Sobraram 2 ou 3 que na realidade faziam uma obra de arte. Não era só uma mesa, era uma mesa tão especial que ainda alguns nobres compravam mesa deles, desses artesãos. Mas eram 2 ou 3. O que caracterizou o mundo pós-revolução industrial foi a fábrica. E um determinado modo de se trabalhar, onde eu dividi o trabalho. Onde um cara era especialista em apertar parafuso. Um operário não controlava mais todo o processo de produção. Ele era especialista, ele era torneiro mecânico, entendeu? Ele só fazia aquilo. E um operário botava um pé da mesa, o outro botava o outro pé da mesa. Isso é uma revolução. Quem viveu esse período de transição da era agrícola para a era industrial não tinha consciência das transformações que estavam acontecendo. A França hoje comemora a Revolução Francesa, que é a passagem da França agrícola, aristocrática e feudal para a França industrial, burguesa, capitalista. E hoje a gente comemora isso no dia 14 de julho de 1789. A França não era agrária, feudal e aristocrática no dia 13 de julho de 1789 e se transformou num passe de mágica numa França industrial, burguesa e capitalista no dia 15 de julho de 1789. Essa data foi escolhida muitos anos depois da tomada da Bastilha como um símbolo do período de transição que a França estava vivendo, mas que demorou décadas para ocorrer. É o que nós estamos vivendo hoje. Um período, para mim, evidente de transição de uma sociedade tipicamente industrial para uma sociedade do conhecimento, uma sociedade onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção. Nós não vivemos mais na sociedade industrial. Nós vivemos claramente num mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator para se criar riqueza. Você lembra quando o vendedor de enciclopédia aparecia na porta de casa para vender aquela coleção imensa de livros? E o que será que eles vendem hoje? Porque só um site como o da Wikipédia, por exemplo, tem mais ou menos 14 milhões de artigos em 260 idiomas diferentes. E pensar que um dos maiores patrimônios da humanidade já foi uma biblioteca. A Biblioteca de Alexandria. Ela guardava todo o conhecimento humano em 650 mil pergaminhos. Hoje, a Biblioteca da Alexandria inteira caberia num leitor virtual e provavelmente ainda ia sobrar muito espaço no HD. A carta deu lugar ao e-mail, do vinil surgiu o CD e agora baixamos música na internet. A máquina de escrever foi para dentro do computador. E por falar nisso, o computador que eu comprei no ano passado já ficou obsoleto. É impressionante a velocidade com que as coisas mudam. Mas tem uma coisa que não mudou, o conhecimento, que pode estar numa biblioteca ou num computador, mas ele continua indispensável.